seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? Deus seja louvado nessa noite. Como falei, que bom que você veio à casa do nosso Deus. Gostaria que você olhasse para trás ou na frente, desejasse seu irmão do lado feliz sábado, que você seja mais que bem-vindo à casa do nosso Deus, que o Senhor possa te abraçar. Estava falando com o Zé Brum, que eu, quando chega quinta-feira, que é o último dia que eu trabalho, já fico feliz que sexta-feira já está chegando o sábado. Eu fico na alegria que o sábado está chegando, o momento de a gente ir adorar a Deus. Eu não sei se acontece com os irmãos, parece que tem uma chave na minha cabeça, que quando chega sábado, eu esqueço das coisas, dos problemas, largo para lá. Parece que o Senhor, Ele protege a gente no sábado, para a gente esquecer das lutas, das batalhas que nós temos durante a semana. Mas que bom que você está nesse dia vindo na casa do nosso Deus. Feliz pela irmã do Bruno, tempão que não vinha, 2 dias seguidos, parabéns. Feliz ver você aqui, minha amiga. Mas que o Senhor possa sempre estar te abençoando. Se hoje o culto, hoje sexta-feira, dias especial onde o Senhor separou para o seu povo. Se você fosse pedir alguma coisa para Deus, o que você pediria? Hoje, agora. Pode ser material, pode ser espiritual, não importa. O que você pedir para Deus agora e Deus do seu lado aí agora e falar assim, pede aí o Hagson, uma casa e um emprego em Cachoeira, né? Ficar do lado da mulher, né? Ah, tá certo. Essa mulher quer voar alto, aí tem que ficar em Cachoeiro. Mas o que você pediria para Deus e falar, Senhor, eu precisava tanto disso. O que você pediria para o Senhor nesse momento? Saúde, irmão. Só saúde já tá bom, né? O resto, papai do céu, dá. E você que pediria para Deus hoje, que se pode falar, né, nisso. Você respira direitinho. Se não puder falar, deixa quieto. Hein? O que você pediria para Deus hoje? Nesse momento, quero convidar você a convidar um amiguinho que está do seu lado. Se você tiver 3 pessoas no banco, ore em 3. Se tiver 2, ore em 2. Se tiver 4, pode orar em 4. Não tem problema. O Davi vai soltar um fundo musical ali. Quando a gente estiver finalizando a oração, vou falar amém. Você finaliza, não vou orar aqui da frente. Você vai finalizando. Vou te dar um minutinho para você fazer um pedido de oração para o seu colega do lado agora. Mas pedidos, irmãos, objetivos. Não é uma oração, é um pedido. Você vai pedir agora para o seu amigo que está do seu lado, que você gostaria de receber de Deus nessa noite. Faça o seu pedido aí. Quando o Davi começar a colocar o fundo musical, você termina o seu pedido, dobra os seus joelhos e vamos orar.
Amém? Você está entregando agora para o pregador dessa noite. Mas eu estava conversando ali com o meu grupo ali de oração. São, irmãos, 10 dias de objetivos. Daniel, toda vez ele orava, irmãos, por um objetivo. E o maior objetivo dele foi aqueles 10 dias onde ele pediu para que o Senhor desse sabedoria para eles. Eu acho que o mais que a gente precisa nessa geração é sabedoria. Saber como guiar os nossos filhos, como guiar a nossa família. Sabedoria é pedir a Deus para como tratar as pessoas, como ajudar os nossos familiares. Que o Senhor nessa semana de oração, irmãos, possa... Esses 10 dias não é a semana, é 10 dias de oração. Coloca no altar do Senhor aquilo que você precisa mudar na sua vida. Eu falei no meu grupo aqui, como eu posso falar, pedir a Deus paciência. Porque em meio a um mundo onde pede tanto de nós, só a sabedoria do céu, a paciência dos céus, a tranquilidade dos céus, para que a gente possa ser pessoas melhores. Então oro pelo objetivo, Senhor. Essa semana eu queria que o Senhor me abençoasse nessa etapa da minha vida. Entregue nas mãos de Deus, eu não tenho dúvida. Como Deus ouviu a oração de Daniel, há de ouvir a nossa oração. E no final desses 10 dias, o Senhor vai dar 10 vezes mais sabedoria para nós, entendimento para nós, para tomarmos as decisões certas no momento certo. O pregador nesse momento está com a oportunidade para estar trazendo a mensagem nessa noite. Boa noite, irmãos. Feliz sábado. Estamos aqui hoje para, primeiramente, agradecer e honrar o nome de Deus, né? Agradecer por mais um sábado que chegou, por mais uma semana que se findou. E Deus, com certeza, esteve nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. E estamos aí no segundo dia dessa jornada de 10 dias. E interessante, como o Neto acabou de falar aqui, como que Daniel e seus amigos... Eles se colocaram nas mãos de Deus e pediram ao servo do rei que provasse eles durante esses 10 dias. E durante esses 10 dias eles fizeram a parte deles. Eles não comeram das comidas do rei. Eu tenho certeza que eles se entregaram a Deus em oração. E aí eu pergunto, o que nós temos feito? Porque ler essa revista aqui de manhã cedo ou à noite não vai fazer diferença nenhuma, se eu somente ler. Vai ser um conteúdo a mais que eu vou estar absorvendo. Agora, se eu não praticar isso aqui, se eu não colocar em prática, se eu não realmente pedir a orientação de Deus e pedir ao Espírito Santo que Ele realmente mude o que precisa ser mudado, nada vai mudar na nossa vida e a gente não vai receber as bênçãos que Deus tem e que está desejoso de derramar sobre nós. Todos leram a revista? Alguém não leu hoje? Então abre aí que nós vamos ler agora. Brincadeira, não vamos ler não. Queridos, o tema desse segundo dia é saúde e princípios. Abra sua Bíblia, nós vamos ler só um texto, só para a gente exemplificar e abrir a mensagem de hoje, a mensagem curta, tá? Gênesis 25. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25. Gênesis capítulo 25, verso 7. Curva sua fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, elevamos a nossa mente, a nossa voz em oração a Ti. Neste momento te pedindo perdão por todos os nossos pecados. Perdão por tantas vezes maltratarmos o nosso corpo, que a Tua palavra diz que é templo do Espírito Santo, através dos maus hábitos, através de maus alimentos. Que neste momento o Espírito Santo realmente possa fazer morada em nós e possa nos livrar daquilo que nos impede de estar mais próximos de Ti, aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz, aquilo que nos impede de levar o Teu Evangelho às pessoas que ainda necessitam ouvir. Fica conosco neste momento,
Te pedimos tudo e agradecemos por Jesus. Amém. Gênesis 25, verso 7. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão fez o que, irmãos? O que a Bíblia diz aí? Expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Lá em Gênesis 49, 34, vai falar de Jacó. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e morreu. Esses homens do passado, os patriarcas, os profetas do passado, eles tinham a característica de viver muito e a morte era rápida. Morriam dormindo, literalmente. Não sofriam com a morte. Quem sofria eram as pessoas que ficavam e a saudade das pessoas que ficavam deixando ali. Mas para quem adormecia ali, para quem morria, a morte era um piscar de olhos. Viviam muito, tinham uma vida longa com saúde e a morte era rápida, sem dor, sem nenhum desespero, sem nenhum mal. Hoje, parece que nós vivemos o inverso. Se nós pegarmos o início do século passado, ali entre 1900 e 1930, a expectativa de vida no mundo era de aproximadamente 32 a 35 anos de idade. Se a gente pega a época da Primeira Guerra Mundial, isso aí cai ainda mais. Então, o homem, quando nascia, homem e mulher, quando nascia, a expectativa de vida deles era de 35 anos de idade, em média. Hoje, no Brasil, a expectativa média de vida do brasileiro é de 75 anos. Ou seja, mais do que o dobro de quase 100 anos atrás. Nesses 100 anos, nós temos aí a evolução da medicina, a evolução de medicamentos, evolução de tantas coisas. Só que hoje, a vida ela é curta e a morte ela é longa e lenta. Quantas pessoas adoecem com 40, 50 anos de idade e carregam essa doença durante 30 anos, durante 40 anos, vão falecer lá com 90 anos? Ou às vezes pegam uma doença, a gente tem ouvido tanto falar de câncer, por exemplo, passam aí 10 anos com câncer, naquela vida de vai e volta do hospital, não tem qualidade de vida. Além dos gastos financeiros, que são absurdos, e que muitas vezes não fazem mais nada pelo paciente, a não ser uma paliatividade, tentar dar um pouco de qualidade de vida àquele paciente que está em final de vida. Isso nunca foi plano de Deus para nós, queridos. O plano de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus colocou a sua digital ao formar o homem, e nós temos as marcas de Deus em nosso DNA. Ellen White, na Ciência do Bom Viver, na página 127, ela diz o seguinte: a doença nunca vem sem causa. Ela é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis de saúde. A doença nunca vem sem causa. Pelas violações das leis de saúde, pela violação dos princípios bíblicos de saúde, Deus permite que a doença nos alcance. Para que nosso corpo possa ser saudável, nós precisamos que os princípios bíblicos possam ser respeitados e vividos em nossas vidas. Algumas pesquisas sugerem que os hábitos de vida, aquilo que nós fazemos, como nos comportamos, como nos alimentamos, como dormimos, os hábitos de vida são responsáveis por 53% da nossa saúde, enquanto o meio ambiente, genética e assistência médica, todos somados, somam ali 47% do impacto na nossa saúde. Ou seja, 53% do que fazemos, das nossas escolhas no dia a dia, está diretamente ligado com a nossa saúde. E muitos, infelizmente, não vão chegar a ver os seus netos. Não vão chegar à velhice, não vão chegar à terceira idade, justamente por más escolhas que têm feito na sua juventude. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para cuidar da saúde. É uma frase até clássica essa, né? Mas quando a doença vier, ela vai ter que ter tempo para correr atrás da cura da doença. Não ter tempo para cuidar da saúde é igual a ter que arrumar tempo para cuidar da doença depois.
Hoje nós estamos longe dos 8 remédios naturais que Deus tem dado para nós. Hoje a maioria das pessoas não tem contato mais com a natureza, não praticam nenhum tipo de exercício físico, não tem tempo para relacionamentos sociais saudáveis. Nós colocamos muitas vezes o trabalho em primeiro lugar na nossa vida, o trabalho, a nossa formação, e a gente acaba deixando de lado os filhos, deixando de lado família, deixando de lado pessoas e momentos que são importantes para a nossa vida. Muitos são atendidos hoje simplesmente por conta de estresse e ansiedade, por conta de trabalho. Quantas vezes nós aqui, quem aqui que é empregado, assalariado, nunca vendeu uma férias para poder receber um dinheiro a mais? Nunca deixou de ter um momento com a família para poder ter um dinheiro a mais? Nós corremos atrás disso o tempo todo. E esse estresse crônico, ele desencadeia uma disfunção no nosso corpo, disfunção hormonal. Quantas mulheres nós vemos hoje menopausando com 35 anos, com 40 anos, 10, 15 anos antes do que deveriam ter a sua menopausa? Perda de memória, fadiga crônica, o nível de estresse crônico sempre alto. Sabe aquela pessoa que chega perto de você, o olho está tremendo? A pessoa está ali e não sabe por que o olho está tremendo. O nível de ansiedade, o nível de estresse, depressão, todas essas coisas têm impacto diretamente na nossa vida material, na nossa vida física e principalmente na nossa vida espiritual. O estresse hoje, com que vivemos, ele é um ladrão de vida. A gente que trabalha na área de saúde, Igor está aqui, tenho certeza que tem muito mais experiência. Quantas pessoas que nós atendemos que chegam com queixas de estresse e ansiedade, sendo incapacitadas, causado pelo trabalho e incapacitando que elas continuem trabalhando. Queridos, Deus ele nos deu 8 remédios naturais. A lição de hoje, ela trouxe falando desses 8 remédios naturais. O ar puro, a luz solar, abstinência, repouso, exercício físico, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Deus ele sabia que o ser humano iria necessitar de um momento de repouso. Por isso Deus fez dia e noite. A noite foi feita para que possamos descansar. E quanto tempo temos usado a nossa noite, ou para empregar ainda mais no uso a favor do trabalho, ou em diversões que não têm nos levado a lugar algum, como celular, como rede social, por exemplo. O uso de tela após as 22 horas da noite, o uso de tela dentro do quarto, iluminação dentro do quarto, tudo isso faz com que hormônios que deveriam ser liberados no nosso sono não são liberados. E o repouso que deveria ser feito durante a noite não é feito. E muitas vezes nós acordamos pela manhã mais cansados do que quando fomos dormir à noite. A temperança é um dos remédios que Deus nos deu. E nós devemos aprender a ter temperança não só no nosso alimentar, no nosso comer, mas no nosso manejo do tempo, no nosso dormir, respeitar o nosso ciclo circadiano. Nós precisamos ter um sono adequado. A insônia, a apneia e hipopneia obstrutiva do sono são doenças, são sintomas que chegam a atingir cerca de 43% de pessoas no Brasil, e tudo isso está associado ao aumento da pressão arterial, à depressão, à ansiedade, ao estresse, à resistência insulínica, tanto a hipertensão arterial quanto a diabetes. Uma pessoa que não descansa bem à noite, ela tem uma grande chance de acordar no outro dia, cedendo o campo para que o inimigo possa cerceá-la, porque a mente não descansou, o corpo não descansou. Queridos, Deus deseja que o seu povo respeite as leis de saúde para que nós possamos não sofrer com doenças evitáveis. O povo do Advento hoje tem sofrido com doenças que poderiam ser evitadas. Nós temos pelo menos uns 2 ou 3 seriados
na Netflix, documentários, em que os adventistas são citados, citando ali a universidade, a cidade de Loma Linda, como exemplos de saúde. Mas por que tem ficado só numa cidade? Por que esse estilo de vida nós não vemos em todo mundo, todos os adventistas do sétimo dia? Por que só ali em Loma Linda? Por que a gente não realmente tem colocado em prática o que eles têm, o que a igreja tem preconizado para a gente, o que a Bíblia tem de princípios para a gente? Fazer exercícios físicos diários, hidratar o corpo. Está aqui uma coisa que pouca gente faz como deveria fazer. A gente deveria ingerir pelo menos 30 ml de líquido por quilo de peso corporal. E muitas vezes a gente não está ingerindo nem 10, 15 ml. A gente até brinca, os pacientes às vezes se assustam, quando a gente pega um caso de dengue, por exemplo, o protocolo de manejo de dengue fala que um paciente com dengue tem que beber 60 ml de líquido por quilo. Então, você imagina um paciente de 100 quilos igual o Neto, tem que beber 6 litros de água por dia. O paciente se assusta. Então, a gente precisa se hidratar. A gente precisa beber água. Tomar 15 minutos de sol diariamente, o Espírito de Profecia nos fala. Aumentar a imunidade. Ter uma alimentação de qualidade para nutrir o nosso corpo. Existe uma diferença muito grande entre alimentar o nosso corpo e nutrir o nosso corpo. Quem gosta de carro, quem gosta de cuidar de carro, dificilmente você vai abastecer o seu carro com qualquer combustível. Você não vai abastecer o seu carro com gasolina duvidosa. Mas o nosso corpo, nós colocamos qualquer tipo de combustível para dentro dele. A medicina hoje ela considera o intestino como o nosso segundo cérebro. Nós temos ali trilhões e trilhões de bactérias que fazem uma ligação entre o eixo cérebro-intestino. O nosso intestino ele é responsável pela produção de 90% da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que está diretamente ligado à ansiedade, ligado diretamente à depressão. 80% do potencial de imunidade do nosso corpo é produzido através da flora intestinal, da microbiota intestinal. E, através dos nossos maus hábitos alimentares, a nossa microbiota intestinal, a nossa flora intestinal é perdida, nós vivemos num estado de desbiose intestinal. Nós acabamos sendo colonizados por bactérias que não deveriam estar presentes ali. Os nutrientes que nós deveríamos absorver não são absorvidos. E assim a gente acaba pecando e tendo uma saúde corrompida. E é interessante porque todos esses pontos, queridos, que o Espírito de Profecia nos traz, que a Bíblia nos traz, eles vão meio que, não ao encontro, mas eles vão de encontro. Quando a gente fala de encontro, imagine um carro veio de encontro com o outro, eles se chocaram. Quando a gente fala que um carro veio ao encontro do outro, eles se encontraram. Então, muito do que a gente vê na ciência do bom viver, conselhos sobre regime alimentar, medicina e salvação, nos livros de Espírito de Profecia, nos princípios da Bíblia, a gente tem muito isso visto hoje na área acadêmica como medicina integrativa. E as pessoas falam da gente como é o que é isso, Igor? Médico o quê? Picareta. Uma das coisas que me levou a ter o desejo de fazer o curso de medicina foi justamente esses pontos de Espírito de Profecia. E na faculdade nós somos preparados para tratar doença. Nós somos preparados para medicar. Se um paciente chega na nossa frente e diz, doutor, não tenho doença nenhuma, eu vim aqui, está tudo bem comigo, eu quero saber o que eu posso melhorar. Dependendo do médico, talvez o médico vai falar para você parar de fazer ele perder tempo e vai te dispensar. Mas o fato é, nós somos e temos a missão de preparar pessoas, de devolver a saúde das pessoas. E muitas vezes não é só com a medicação. A medicação tem, sim, o seu propósito, tem, sim, o seu uso, mas não é só isso que vai curar. Muitas vezes a gente só trata sintomas, a gente não trata a causa. Os relacionamentos, queridos, a nossa vida social, relacionamento familiar, relacionamento entre igreja, entre irmãos, fazem parte de um tratamento que nós podemos fazer o uso contra a ansiedade, contra a depressão.
Satanás, na revista, na lição de hoje, não sei quantos leram, está no livro Temperança, o terrível plano do inimigo. E nos diz o seguinte: houve uma reunião entre Satanás e os anjos caídos. O objetivo era inventar um meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada uma proposta após a outra, até que ele próprio concebeu um plano. Ele tomaria a uva, o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e os transformaria em substâncias nocivas, que arruinariam as capacidades físicas, mentais e morais do ser humano. Isso dominaria de tal maneira os sentidos que lhe daria inteiro controle sobre eles. O nosso alimento tem sido o nosso mal. O nosso alimento tem enfraquecido o nosso corpo e a nossa mente. Nós devemos clamar a Deus e ao Espírito Santo para que possa fazer uma reforma de saúde na nossa vida. Seguirmos os conselhos, usarmos os 8 remédios naturais para que, assim como diz lá em João 10:10, que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Que Deus realmente possa nos abençoar, que Deus possa nos perdoar e possa nos dar forças e ânimo. Porque, como diz aqui no final, o último parágrafo da lição de hoje, a jornada para obter saúde não é uma maratona. A jornada para obter saúde é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Cada escolha saudável que você faz contribui para o seu bem-estar geral. Não é de um dia para o outro que tudo vai se mudar. Não é de um dia para o outro que você vai acordar sem comer açúcar, sem comer carne, sem usar qualquer outro tipo de substância. Não é de um dia para o outro que você vai acordar fazendo atividade física 6 vezes por semana. Mas é um dia após outro, insistindo, caindo, levantando e pedindo a orientação de Deus. Em Jeremias 29:11, encerra com esse texto. Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que possamos realmente viver os planos de Deus na nossa vida. Amém? Vamos levantar para orar? Nosso Deus, te agradecemos pela mensagem que foi falada aqui. Te agradecemos porque o Senhor deixou princípios, o Senhor deixou orientações. E queremos te pedir nesse momento que nos dê forças para realmente mudar o que precisa ser mudado. Para que possamos ter vida e vida em abundância, Senhor. Que possamos ter qualidade de vida. Que possamos ensinar outras pessoas como ter qualidade de vida, como ter a verdadeira saúde e também a verdadeira esperança que só existe em Jesus Cristo. Nos leve em paz para os nossos lares, nos traga amanhã pela manhã para mais um culto, para que possamos estar prontos e preparados para adorar o Teu santo nome. Fica conosco, te pedimos tudo e agradecemos por Jesus. Amém.